Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Juntos agora estaremos preparando nossas joias espirituais da semana 25 a 31 de dezembro. Espero que possa facilitar e contribuir para a sua preparação. Então, vamos dar início ao nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para toda semana prepararmos assuntos de nossas reuniões, onde nos capacita, nos prepara para participar nelas, encorajando assim os nossos irmãos. Lembrando e incentivando a cada um de vocês mais uma vez, já se inscreva no canal. Se você já é inscrito, dá uma olhada se o seu sino continua ativo, para que assim você possa receber as notificações sempre que for lançado um vídeo novo. Compartilhe, caso você puder. Faça o seu comentário para que assim possamos entender se o vídeo está bom, se vocês estão gostando, o que podemos melhorar. Eu fico feliz quando os irmãos dão um feedback, falando assim, poderia fazer assim. Por exemplo, tem uma irmã que fala que eu poderia comentar mais os textos. Às vezes eu não comento muitos textos, porque quando você comenta muitos textos, cada um tem o seu pensamento e raciocínio. É claro que nós vamos falar a base dele, mas cada um tem o seu comentário. Então eu prefiro citá-lo, ler o texto e ser bem específico no meu comentário, não sair daquilo que a palavra de Deus ensina. Então comente, para que assim eu possa entender o que eu posso melhorar também. Já se inscreva, né? Já falei isso. E se você também quiser e puder, você pode ter agora a opção Seja Membro. Temos a opção Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando o canal em virtude e para que assim possamos chegar mais longe também. Ok? Então, dito isso, vamos iniciar nossas joias espirituais, como sempre, fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Jó, capítulo 31, versículo 35, que diz assim: Quem dera que alguém me escutasse, eu assinaria embaixo do que eu disse, que o Todo-Poderoso me responda. Quem dera que meu acusador tivesse escrito as acusações num documento. Então a pergunta: como podemos evitar ser como os falsos amigos de Jó quando alguém desabafa conosco? Então a resposta na revista Sentinela de 2005, 15/11, página 11, parágrafo número 3. Então podemos responder da seguinte forma, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Os amigos de Jó, eles não deram atenção àquilo que ele dizia. Então, eles não consolaram Jó, pelo contrário, eles o acusaram. Então, eles não foram compreensivos e nem respeitosos para o sentimento que Jó estava sentindo naquele momento. Então, que nós, da nossa parte, devemos ter e praticar a empatia, ou seja, se colocar no lugar da pessoa, para que assim possamos entender os seus sentimentos e possamos consolar a pessoa ao invés de desanimá-la. Se fizermos assim, com certeza as nossas palavras serão para edificação de nossos irmãos. A segunda pergunta, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora nós vamos analisar os capítulos 30 e o capítulo 31 do livro de Jó. Eu particularmente, destaquei somente o capítulo 31, ok? Então desse capítulo 31 eu tirei 6 lições. Então a primeira podemos encontrar no versículo 1, que é o mesmo texto que nós lemos lá em Tesouro da Palavra de Deus, que diz assim: Fiz um pacto com os meus olhos, portanto, como eu poderia dar atenção imprópria a uma virgem? Então esse texto nos ajuda a entender que nós, como servos de Deus, nós precisamos ter o conceito correto sobre a imoralidade sexual, tanto solteiros como casados. Então que nós também possamos fazer um pacto com nossos olhos e assim respeitar o nosso cônjuge e principalmente respeitar o nosso soberano Senhor Jeová. Ainda no capítulo 31, podemos fazer a leitura do versículo 3. Não está reservado o desastre para o malfeitor e a calamidade
para os que praticam a maldade? Então aprendemos aqui que aqueles que praticam o mal, fazem a maldade, independente de qualquer que seja, quer seja cristão ou não, eles terão uma retribuição, terão algo reservado para eles no futuro, negativamente, com certeza uma condenação. Então, para que isso não aconteça em nossa vida, nós precisamos praticar boas ações, com respeito ao que nós estamos considerando referente à conduta imprópria. Então, se nós temos praticado algo impróprio contra Jeová, nós devemos mudar completamente o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida, para que assim possa ser reservado para nós no futuro algo justo e bom. Ainda no capítulo 31, versículo de número 4. Por acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Meus amados, nada está escondido aos olhos de Jeová. Mesmo que você represente, se esse for o caso, na congregação, mas quando você está fora dos olhos dos irmãos, fora da congregação, você é uma outra pessoa, lembre-se que Jeová está lhe vendo. Então, Jeová ele vê todos os nossos caminhos, independente por onde nós andamos. Então, seja você mesmo em todos os lugares, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a Ele, seja íntegro, e tenha certeza que Jeová também irá nos abençoar se fizermos e agirmos assim. Ainda no capítulo 31, podemos fazer a leitura do versículo 18. Pois desde a minha juventude criei o órfão como se fosse o pai dele, e desde a infância ajudo a viúva. Jó, a gente conseguiu ver nesses relatos da palavra de Deus que ele era muito bom para aqueles que passavam algum tipo de dificuldade. Ele era prestativo, generoso, estava sempre pronto para se doar. Essa também deve ser a nossa atitude, independente se somos anciãos, servos ou somente irmãos batizados como publicadores. Todos nós devemos agir assim como Jesus ensinou, praticar o ato do dar, pois isso é ser cristão. Então, quando nós fazemos isso, nós não só estamos seguindo o exemplo fiel de Jó, mas respeitando aquilo que Jeová e Jesus pede de cada um de nós. E ainda no capítulo 31, podemos fazer a leitura do versículo 28. Então isso seria um erro que merecia punição dos juízes, pois eu teria negado o verdadeiro Deus de cima. Então nós, como servos do Deus vivente, podemos passar por situações na vida que podemos cair também nesse mal, negar a Deus, ao verdadeiro Deus. Se fizermos isso, também teremos uma punição merecida pelo nosso erro, pelo nosso ato. Então, se por acaso você está negando a Deus por deixar de fazer a sua vontade, retroceda do seu caminho. Arrependa-se dele e volte a servir a Jeová, e tenha certeza que Jeová é misericordioso e vai restabelecer novamente você em sua palavra, em sua congregação, e você voltará a ter aquela vida dignificante e satisfatória como um servo de Deus. E no versículo 33 diz assim: será que já tentei encobrir minhas transgressões como fazem outros homens, escondendo-me meu erro no bolso, na minha roupa? Então o texto por si só já é autoexplicativo, né? Infelizmente, muitas pessoas encobrem os seus erros, mesmo sabendo que Jeová vê tudo, achando que Jeová vai deixar passar por alto aquela transgressão. Então, se esse for o meu, se esse for o seu caso, nós não podemos encobrir os nossos erros. Devemos orar a Jeová, passar toda a situação a Jeová, pedir ajuda do seu Espírito Santo, ajuda da sua misericórdia e também pedir a ajuda dos anciãos, para que assim eles possam restabelecer a nossa fé e possamos continuar fazendo a vontade de Jeová. Então, jamais esconda os erros, mas sim continue a servir a Jeová com alegria. Se fizermos assim, com certeza nós seremos abençoados. Então, meus queridos amigos e irmãos, finalizamos aqui Joias Espirituais. Espero que possa ter ajudado, contribuído para a sua preparação, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.